Olá, irmãos, sejam bem-vindos aí à nossa continuidade de estudos. Todas as tribulações, todas as dificuldades devem ser encaradas por cristãos de uma forma diferente, sob a ótica do Evangelho. É isso que a gente tem falado na Práticas da Perseverança, uma fé viva, essa série de estudos na epístola que Tiago escreveu. Então, resumindo aí o que a gente tem falado, vamos considerar que aquele primeiro eixo de estudos nossos foram sobre as provações, caminhando aí para uma definição diferente de tentação. Então, mostrando que as provações vêm de Deus e são encaradas por nós, e devem ser encaradas por nós, como algo de valor, algo de ser atravessado em alegria, como um teste da nossa fé. E as tentações não vêm de Deus, mas dentro das oportunidades que o nosso mal deseja, o mal que está sendo oferecido. Então é uma aproximação entre um mal externo e interno, o mal que existe em você com o mal que te atrai. Essa é a tentação. E nós vimos que isso não procede, não tem como vir de Deus, que é todo bom. E ele, na verdade, é o Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Então, o que nós vimos é que todo bem vem de Deus, toda boa dádiva vem de Deus. E se aprofundando mais, cada vez mais na prática nossa, sobre a nossa reação. Então, com essa base teológica que tivemos, não podemos reagir de qualquer forma, mas aguardarmos, principalmente ouvir primeiramente, e não sermos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Então, falamos de provação e tentação, falamos de prática da palavra. E a prática da palavra, a religiosidade do cristão está vinculada a boas ações e refrear a língua. E esse refrear a língua passa a ser um tema muito importante no livro todo de Tiago, e a gente já tratou um pouquinho sobre isso. Mas essas boas práticas, essas boas ações, a boa conduta do cristão não é apenas isso. E ele começa a dar outras visões sobre essas boas ações que nós vamos continuar trabalhando hoje, porque a primeira delas é a não fazer acepção. Se nós fazemos a acepção de pessoas, isso é terrível, isso é totalmente deturpado no ambiente cristão. Não deve existir na igreja, não deve haver preconceito. E nós vimos, principalmente na última aula, sobre a escolha de Deus pelos pobres. Não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé. E o desprezo, mas vocês têm desprezado o pobre. Então, essa diferença de caráter de Deus com alguns cará- algum tipo de caráter deturpado de alguns que se dizem cristãos é algo extremamente perigoso. Então, todas essas broncas, esses puxões de orelha de Tiago têm nos guiado, nos conduzido aí a reflexões muito interessantes. Mas dentro dessa reflexão de tratar o rico com favoritismo, desprezar o pobre, ele continua. Então, nós estamos ainda dentro desse mesmo assunto, tratar com favoritismo, ignorar o pobre. Então, essa acepção, essa escolha através de faces, através de aparências entre as pessoas, é o perigo e é a continuidade da nossa reflexão. Se a gente continuar o texto, perceberemos que, continuando o assunto, evoluiremos ainda nesse mesmo tema. Então, Tiago 2,8 diz: se vocês de fato obedecerem à lei real encontrada na Escritura, que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Então, se vocês de fato obedecerem à lei real, não é qualquer lei, mas a lei real, encontrada na Escritura. Então, existe uma lei real encontrada na Escritura que diz sobre o amor, amar o próximo como a si mesmo. Então, isso é agir bem. Isso é verdadeiramente praticar a boa obra. Fazer o amor, praticar o amor, levar o amor à prática correta. Essa é a verdadeira lei, a lei real, a lei do rei. E se nós considerarmos essa parte de fato obedecerem,
Em algumas versões aí, você pode ter outra. Essa nós geralmente trabalhamos na NVI. Mas se você tiver uma ACF, vai ter algumas coisas diferentes. A palavra em si, de fato, obedecerem, é mais para observarem também. Então, como assim observar? Seria algo com cumprir. Provavelmente você vai encontrar cumprir. Por quê? Cumprir plena e completamente. Então, essa observação da lei, você observá-la, é algo que exige muito, algo que exige não apenas prática, mas você desde dentro de você observar aquilo, viver conforme aquilo, se envolver com aquilo. Então, de fato, obedecer, você vai fazer disso não apenas um método, um ritual, mas estamos falando de um estilo de vida, um modo de vida, uma filosofia de vida. Então, você realmente está empenhado nisso, você de fato obedecer, ou seja, se você cumprir, se você observar a lei. Que lei? Lei real. Então, quando falamos em Tiago sobre lei, ele traz em alguns momentos aí, para deixar mais clara a reflexão, alguns complementos. Lei perfeita, lei da liberdade. Ele está se referindo ao Evangelho. Ele não está falando da lei como se apenas focasse num cumprimento farisaico de uma lei. De forma alguma. A questão de adicionar a lei que traz a liberdade, como nós já falamos em outra aula, a lei perfeita. Então, tudo isso nós entendemos como evangelho, o verdadeiro sentido da lei. Por quê? O cristão não despreza a lei, o cristão não ignora o Antigo Testamento, por exemplo. O cristão não abomina as leis, mas ele entende, compreende e busca o verdadeiro sentido da lei. Essa é a questão. Então, é a lei perfeita, é a lei do amor. Então, essa lei real, real não no sentido de realidade, mas de realeza mesmo, uma lei régia, uma lei do rei. Então, é apenas dando um sentido de uma lei principal, a lei áurea mesmo, a lei mais importante. Então, essa lei real é o sentido. Agora, por quê? Se está falando de lei do amor e do evangelho, para que usar lei? Isso confunde, a gente está na graça, muita gente automaticamente vai olhar e torcer o nariz para a lei. É oportunidade, é simplesmente uma oportunidade. Então, usar lei. Por quê? Nós, quando ensinamos, quando pregamos, quando tentamos apresentar algum conteúdo, nós comunicamos algo. E essa comunicação deve fazer sentido para o alvo da comunicação. Isso é um princípio básico de se comunicar. Não adianta você falar em japonês com alguém que não entende japonês. Você falará sozinho. Então, a pessoa que está ouvindo não entenderá nada. Se é que existe japonês ou mandarim, não sei. Então, o, o que nós temos aí, acho que é chinês, o que nós temos aí é uma distorção de comunicação. Ao contrário, os grandes comunicadores, eles aproveitam do enredo da pessoa para apresentar o argumento, para apresentar a comunicação. Então, se nós estamos falando com umas pessoas que essa informação vai fazer mais sentido para ele ou vai atingi-lo mais, vamos usar essa forma de comunicação. Isso é oportunidade. Você, assim, como assim? O que quer dizer essa oportunidade? Bom, quer dizer que eu vou falar a verdade da mesma forma, só que na linguagem que a pessoa seja interessada ou mesmo vai entender de acordo com o enredo. Jesus, por exemplo, usa isso ao apresentar a si mesmo, ao evangelizar, e é uma grande lição para todos nós de como apresentar a verdade aproveitando oportunidades. Então, por exemplo, a beira do poço ali, junto com a mulher samaritana, ele pede água. Então, naquele enredo, ele aproveitou para se apresentar como água viva.
Então, ele se apresentou através do contexto, utilizando palavras daquele contexto, algo que ela entenderia. Em Nicodemos, ele aproveitou que era um mestre da lei e falou sobre um novo nascimento da água e do espírito, por exemplo. E aí, Nicodemos, um pouco confuso ou não entendendo adequadamente, perguntou como se daí se Jesus mesmo falou: você sendo mestre da lei não entende essas coisas? Ou seja, esse mestre deveria saber porque faz parte do contexto dele. E são referências do Antigo Testamento. Então, tudo isso que nós temos de mostra, e não só nesse contexto, mas vários outros de evangelizações que utilizam da realidade da pessoa, oportunizam melhor a nossa comunicação. Então, se você estiver conversando sobre esportes, se você estiver conversando sobre filmes, sobre moda, sobre alimentação, qualquer coisa que você esteja conversando com uma pessoa, é possível, dentro desse contexto, aproveitar algo e apresentar o evangelho, apresentar a verdade. O importante aqui é não distorcer a verdade. Então, Tiago, se ele aproveitasse essa questão da lei e distorcesse a verdade, não, isso não seria inspirado por Deus. Agora, como ele está apresentando verdadeiramente aí o conteúdo do evangelho aos moldes judeus, por isso é importante sempre considerar que foi a judeus cristãos, como ele fala, às 12 tribos dispersas, né? Então, nós entendemos que ele usa, por que ele usa tanto essa terminologia lei. Então, essa lei real, essa lei perfeita, a lei da liberdade. Dentro disso, então, nós entendemos que, porque ele não fala diretamente do evangelho, porque é direcionado aos judeus. Então, ele aproveita que vai despertar a atenção do judeu, falando da lei, e mostrar que o verdadeiro entendimento da lei é um pouco diferente do que eles pensam. Então, é muito interessante essa abordagem. É um pouco complexa, mas fica muito mais claro para a gente entender por que ele usa essas figuras tão específicas. E se a gente não entender esses conceitos, vai achar que ele está meio em desarmonia com outros textos bíblicos. Bom, a lei que ele se refere, obviamente, é amarás. Amarás o teu próximo. Ame ao teu próximo. Essa é a lei do amor. Então, obedecer essa lei do amor é o evangelho. Nós não fomos salvos por praticar a lei, nós fomos salvos para praticar a lei. Então não é porque nós praticamos a lei que nós vamos aos céus, mas nós vamos aos céus praticando ela por efeito da salvação de Cristo. Você fala assim, mas qual que é a diferença? A diferença é que o motivo é Cristo da nossa salvação. E também o motivo é Cristo das nossas boas obras. Ele frutifica boas obras em nós. É por estarmos ligados na videira que damos frutos. Não por darmos frutos que estamos na videira. Então é uma questão muito clara de que Jesus é a causa de todo o bem em nós. Bem claramente isso. Então, fala dessa lei do amor, essa lei que deve ser realmente a boa ação nossa, amar ao próximo, e se nós cumprirmos isso, realmente estamos fazendo tudo bem. Então, parabéns, o tapinha nas costas. Mas essa lei é encontrada, bem claramente falando ali, encontrada na Escritura. Ou seja, o conceito que nós temos de amar ao próximo, o conceito que nós temos sobre essa lei, está na Escritura. Observação: o que é a Escritura? É a revelação de Deus para nós. Temos só a Escritura como revelação? Não, não. Tem a revelação de Deus em tudo que foi criado. A sua glória está exibida em tudo que foi criado. Porém, essa glória não faz nós entendermos a Deus a ponto de encontrarmos salvação. Então, os céus exibem a glória de Deus, ou como Romanos mesmo diz, no capítulo 1, tanto a divindade de Deus, seu poder, a sua majestade, estão impressas nas coisas criadas, de tal modo que todos os homens não têm desculpa para não glorificar a Deus. Mas, para sermos salvos,
só tem uma revelação, e a revelação especial, a palavra de Deus, as Escrituras. Ali Deus revelou o seu caráter, ali Deus revelou a si mesmo, ali Deus revelou a sua palavra, e ali Deus mostra como salva através da fé, pela graça. Então, Deus se revela na Escritura, de uma forma a salvar, de uma forma salvífica. Deus, se revelando a nós, se mostra como um Deus de amor. Então nós temos o conceito de amor vindo do próprio Deus, alicerçado a Deus. Nada que o homem invente que não venha de Deus e diga que é amor. Não é. É perturbação, pecado e distorção do que vem de Deus. Então não dá de forma alguma para falarmos o que é o amor sem olharmos para Deus e definirmos através da revelação o que é o amor. Porque lá está definido quem é Deus segundo a revelação que nós temos. Então, tudo que nós sabemos de amor, tudo que nós sabemos de Deus, no que tange a salvação e a boa prática, está na palavra de Deus, não na cabecinha de cada um por aí. Não é alguém que vai falar, não, o mais importante é amar, e ele distorce o conceito de amor. Na verdade, ele está falando uma frase correta de uma prática totalmente deturpada. Então, quando nós encontramos na Bíblia falando sobre Deus, na Bíblia falando sobre amor, estamos tendo a fonte da verdadeira lei que deve fruir de todo cristão. Então, se vocês realmente amam, então vocês estão fazendo bem. Mas esse não é o contexto da bronca que Tiago está dando. Por quê? Vamos para o versículo 9. Mas, se tratarem os outros com favoritismo, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Então, o versículo 9 diz que se há essa acepção de pessoas, então, se tratarem os outros com favoritismo, estão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Bom, se a lei real, a lei régia, é o amor realmente, a acepção, a diferenciação, o favoritismo aos ricos, o desprezo ao pobre, isso é a transgressão. Isso é ferir a lei do amor. Isso é transgredir a lei do amor. Isso é ir contra o próprio amor. E isso realmente é terrível e abominável aos olhos de Deus. Todos os que fizerem isso, e aí a gente precisa voltar sempre nessa questão. Pense em você mesmo. Pense em como você tem ferido a lei do amor ao ter preconceito, ao distinguir pessoas por aparência. Então, todos que fazem isso estão transgredindo a lei do amor, transgredindo a lei de Deus, transgredindo a essência daquilo que Deus apresenta em sua lei e que é a essência do próprio Deus revelada a nós. Então, primeira coisa, existe a lei. Então, não desconsidere lei. Não ache que a lei é algo do Antigo Testamento. Ouvimos muito isso de algumas vertentes aí do cristianismo. A lei é coisa do Antigo Testamento, a gente não tem mais lei, não existe mais lei, a gente está totalmente sem lei, a gente faz o que quiser. Então não existe pecado e você faz o que quiser, vive uma vida deturpada e fala que representa Cristo. Isso é um absurdo. Isso é um grande trunfo de Satanás se você pensa assim. Então você precisa entender a lei do amor, a lei pela qual Cristo verdadeiramente, completamente a cumpriu, e nós estamos sendo transformados nesse caráter. Não quer dizer que somos perfeitos nele, falhamos, mas nós buscamos esse caráter em santificação. Observação: a condenação pelo descumprimento dessa lei. E aí toma tons mais pesados. Espera aí, mas eu posso ser então condenado? Ele está falando para cristãos, ou seja, salvos em Cristo. E ainda há condenação, mas não há condenação. E aí começa a ter um problema aí com a palavra condenação.
Mas condenados pela lei, em algumas versões aí, mais difíceis, né? Tá como vem do arguir, arguidos. E aí fica mais difícil entender ainda. Mas é repreendidos. Então, ainda há repreensão pelo descumprimento da lei? Sim. Ainda há repreensão. Condenação, dentro desse significado, sim. Mas a gente vai precisar entender mais esse significado. O importante aqui é pensar que o preconceito é esse pecado que condena, que repreende. Então, preconceito. E ainda dentro desse texto está falando preconceito com roupas. Pessoa que chega chique, com um anel de ouro, e a pessoa que chega com uma roupa velha, imunda, e é tratado com diferença. Então, essas duas pessoas tendo favoritismo a uma e o descaso com a outra, esse é o preconceito que é condenatório. Essa é a questão que a gente precisa focar. Mas esse condenar, ele tem um sentido também de redarguir, ou dentro desse contexto, reprovar, convencer. Tem outras versões aí dessa palavra em português. Bom, eu coloquei aí para vocês aqui o termo em grego, só porque tem algumas curiosidades ao pensar nessa questão de condenação. Condenar. Por quê? Aparece só uma vez em Tiago. Então, Tiago só usa essa palavra aqui no 2,9 e não vai tratar mais. E não tratou antes. Então, dentro do contexto dele, fica difícil ter uma definição clara, a não ser pelo contexto. Mas pela utilização da palavra, só utilizou aqui. Só que o Novo Testamento, né, em grego, só usa essa palavra ao total, contando com Tiago, 17 vezes. E algumas muito interessantes. Por exemplo, João 16, 8. Falando o quê? Naquele discurso de Jesus aos seus discípulos, consolo de Jesus que estava tomando já um caminho, mas deixando ali o seu Espírito, e nesses discursos de enviar o Espírito Santo, nessa promessa do Espírito Santo, João 16, 18, diz: Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Convencerá o mundo. Esse convencerá é a mesma palavra. Então imagine se nós traduzíssemos dentro do nosso conceito essa mesma palavra para condenará. O Espírito Santo virá e condenará o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aí todo mundo, opa, mudou bastante esse versículo, né? Porque tem gente também que acha que convencerá, ou seja, todo mundo será convertido, o mundo inteiro será salvo pelo Espírito Santo convertido. Os dois extremos estão totalmente deturpados no sentido do texto, obviamente. Então, o que significa essa palavra tão difícil? Então, podemos chegar a um conceito básico que serve para todos os lados, que seria repreender, convencer, no sentido de questionar, sabe? Você está errado. Então você está sendo questionado. Então você está sendo convencido, você está sendo repreendido. Então é uma argumentação contrária a você. Então, nós estamos falando, dentro desse contexto, que realmente fazer acepção de pessoas é tornar-se repreendido pela lei. Fazer acepção de pessoas, tratar com favoritismo, é tornar-se à mercê de ser corrigido, convencido, questionado pela lei. É nesse sentido. Ou seja, se nós lermos de novo o versículo, fica mais claro aí. Mas, se tratarem os outros com favoritismo, estarão cometendo pecado. Isso sem dúvida, ainda pecamos. Estaremos cometendo esse pecado. E se nós estamos cometendo pecado, e serão condenados, repreendidos, pela lei como transgressores. Então, perante a lei, transgressores. Então, esse é o sentido de continuar pecando, esse é o sentido de continuar fazendo essas más obras, ao contrário das boas obras que se resumem aí, dentro desse contexto, a amar. Então, nós não podemos estar nessa postura.
Agora, essa questão de condenar, mas existe alguma condenação? Quando a gente fala sobre condenação, nós devemos separar os conceitos, tá? Nós precisamos fazer uma divisão aí. Por quê? Nós estamos falando de sofrer um juízo. Se a gente está perante um tribunal e é culpado e há a condenação, nós estamos sofrendo um juízo condenatório. Então, o juiz deu a condenação para nós. Então, existe a condenação, o juízo, que é o juízo final. Isso a gente sabe de cor. Falar o juízo final, tem muita gente que arrepia já, porque é o juízo eterno. Só que ele é diferente e não é o único na Bíblia. Essa é a questão. Há juízos temporários, há juízos, correções pontuais, vamos dizer assim. Então, o juízo eterno, o juízo final, desse juízo é que fala, por exemplo, Romanos 8, alguns textos que mostram que o cristão não tem mais condenação. Então, dentro desse juízo final, não há nenhuma condenação, não resta nada a nos condenar, não tem nenhum risco do cristão salvo em Cristo ir para o inferno, porque não há mais condenação, está limpa. A ficha dele perante esse juízo de Deus que vai separar quem é realmente do seu rebanho e quem não é. Então, não há, após esse juízo, depois que há uma pessoa nesse juízo final for condenado, não tem mais possibilidade de arrependimento. Então, de alguma forma, é o juízo que condena a quem não ama. Então, desse amor salvífico de Deus, então realmente não tem, quem não tem esse derramado sobre esse amor que salva, que é o amor de Jesus. Esse amor com efeitos eternos, poderosos e irrefreáveis. Esse amor da cruz. Quem não tem, será condenado. Agora, tem juízos temporários. Esses juízos temporários é aquela palmada da mãe. Então, é a correção para que você que está fazendo alguma coisa errada volte à coisa certa. Então, nesse sentido, que outros textos, por exemplo, aquilo que você plantares também colherá. Por quê? Eu não estou em Cristo, então não vou colher coisa ruim. Vai. Nessa terra, nesse sistema, se você casado for lá e cometer um adultério, você vai colher frutos disso. Se você crê em Cristo verdadeiramente e vai se arrepender, você não sofrerá juízo eterno. Se você verdadeiramente crê em Cristo, realmente tem frutos de arrependimento. Agora, você vai colher muito, mas muito juízo temporário por causa desses atos. Então, separem as coisas. Alguns juízos, alguns castigos são a vara de correção de Deus para que nós não desejemos o pecado. Então, na verdade, nós devemos agradecer ao Deus que pune seus filhos. Então, são sofrimentos, são punições que nos chamam a arrepender-se, a nos arrependermos. Então, Deus pune a quem ama, por isso fala isso a Bíblia. Não é pune no sentido de punição eterna, por exemplo, mas pune a quem ama no sentido desses que estão com o seu amor derramado para serem ali colocados no caminho. Uma ovelha que vai se desviando toma a punição para continuar no caminho. Então, louve a Deus, e dentro desse enredo todo a gente tem visto tribulações, provações, punições, podem ser motivo de alegria, porque é Deus mostrando o cuidado para conosco e provando a nossa fé e nos renovando em obediência. Então é muito bom isso. Agora, o juízo eterno, realmente não haverá arrependimento depois disso, não haverá ensino ali para a pessoa aprender e mudar depois. Não haverá. O juízo eterno, a partir de que for decretado, a partir do juízo final, não haverá mais mudança. Então, realmente, esse juízo não será o cristão, mas os demais juízos têm o cristão. Então, cuidado ao fazer acepção de pessoas. Você vai sofrer essas condenações, essas repreensões que a lei mostra que nós estamos errados, a lei do amor. Tiago prossegue, então, Tiago 2, 10 a 11, diz: Pois, quem obedece toda a lei
mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Então, ele faz uma distinção muito interessante aí de um pensamento. Errei em uma coisa só, mas não errei em toda a lei. Do verdadeiro pensamento. O verdadeiro pensamento, ele fala, errei em uma coisa, ou seja, quebrei toda a lei. Quebrei a lei por inteiro. Esse é o verdadeiro pensamento. Então, ele trata disso como? Fazendo uma hipótese. Imagine que alguém obedece toda a lei. Vamos supor, ele usa muito, Tiago usa muito isso. Então, supondo que alguém obedece tudo da lei. E ele está, lembrem-se, falando a judeus cristãos. Então, tudo a lei é, obviamente, a conduta do cristão, conduta de amor. Então, onde eu tiro essa conduta de amor mesmo? Da palavra de Deus, da Escritura. Lembra que vem a definição do que é o amor, do que é essa lei de amor. E a gente mais claramente vê essa lei onde? Nos 10 mandamentos. A conduta perfeita está exposta ali. É o caráter de Deus revelado ao homem, os mandamentos. Então, por mais que nós possamos distorcer o significado dos mandamentos, vendo apenas uma forma farisaica de achar que a guarda da lei é fonte de salvação, que se nós praticarmos a lei poderemos ser salvos como justos. Não, não é isso. Realmente não é isso. Mas na lei, por exemplo, falar que a lei se resume na primeira tábua em amar a Deus sobre todas as coisas e na segunda tábua da lei amar ao próximo como a ti mesmo, sim, está certo. Jesus confirma isso e o Novo Testamento confirma isso. Então está ainda válido como moral cristã, porque é o caráter de Deus exposto a nós. Então, dessa forma, o Antigo Testamento inteiro é para ser entendido por essa lei do amor e aplicado na vida do cristão também, o Antigo Testamento. Então, ele é o Evangelho, ele é e aponta para o Evangelho na nossa debilidade, na nossa carência de Cristo. Então, o Antigo Testamento nos leva à cruz em crer no Salvador que há de nos remir. O Antigo Testamento, a lei dos profetas nos levam à cruz, nos levam a Cristo. Então não deve ser ignorada, a lei não deve ser ignorada, o Antigo Testamento. Mas considerando a lei, para ficar mais claro o exemplo para os judeus, vamos considerar o Decálogo, vamos considerar os 10 mandamentos. Se eu, em algum deles, que eu posso considerar um erro mínimo, só aquele deslize, cometer algum erro, errou uma lei, errou a lei toda. Aí a gente pode pensar, mas como isso? Se eu quebrar um pedaço da lei, por que eu quebrei a lei toda? É difícil, mesmo em alguns contextos, porque a lei é uma só, a lei é o caráter de um único Deus, então esse é o caráter rigoroso. Se você quebra o caráter, não é um caráter quebrado, já não é o caráter. Então, de uma forma mais fácil para entender isso, talvez mais fácil, não sei, eu tentei dar esse exemplo. Se existe um caminho a ser traçado, essa é a lei, existe um caminho a ser traçado. Vamos supor esse exemplo. E o caminho é o seguinte: vai para cima, depois de ir para cima você vai para a direita, depois vai para cima de novo, depois você vai à esquerda. A pessoa ensinou você a ir a algum lugar. Aí você chega no local que você deve chegar. Essa é a instrução. Aí cima para a direita, depois cima de novo e depois para a esquerda você chega no lugar. Aí você fala, tudo bem, vou seguir as instruções. Aí quando você faz para cima, em vez de ir para a direita, você vai para a esquerda, mas aí você volta. A terceira ordem era para ir para cima de novo e depois para a esquerda. Então, a terceira e a quarta lei do caminho, você obedece. Só não obedeceu uma, que é a segunda. Você chegou no mesmo lugar?
Então você se desviou do caminho e continuou fazendo as coisas, as orientações dali para frente. Nesse mesmo sentido, talvez, não sei, seja mais claro entender que você se desviou daquilo que é completo. Você se desviou do caminho e seguiu por outro caminho, achando que daí para frente está certo se você mantiver. Mas você já está totalmente quebrando a lei, totalmente saindo do que deve ser. Então, Robertson fala isso de uma forma muito interessante, deixando essa frase: para se tornar transgressor da lei, não é preciso quebrar todos os mandamentos. Mas, para se tornar um cumpridor da lei, é necessário guardar todos. Então, se você, para se tornar um transgressor da lei, só precisa quebrar um. Mas para ser um cumpridor, precisa guardar toda a lei, totalmente. Então, quem é transgressor? Todos nós, todos os homens, filhos de Adão, somos transgressores. Quem é o cumpridor da lei? Só um, Jesus Cristo. É nele que confiamos. Só o sangue dele, puro e imaculado, que foi em sacrifício por nosso pecado, pela nossa transgressão, que é capaz de nos salvar. Pela nossa fé. Isso dado por graça de Deus. Então, só isso para nos remir, nos salvar de nossas transgressões. Só o cumprimento perfeito de Cristo, não nosso cumprimento. Mas voltemos à nossa hipótese. Então, esse que obedece tudo, esse que falhou em uma coisa só, ele dá um exemplo claro disso em adultério e assassinato. E aqui, Tiago, se nós entendermos essa questão do que ele está falando de adultério e assassinato, às vistas do que Jesus Cristo disse, torna muito forte esse argumento. Por quê? Vejamos, para os judeus, que era o absurdo? Qual que eram as leis que eles mais odiavam? Aquele fariseu do Novo Testamento, lá da época de Jesus. Obviamente, qualquer coisa que remeta à idolatria, então se você falar de ídolos, de adorar outro Deus, que há deuses, para o judeu é terrível. Só que tem outra coisa, não em relação ao amor a Deus, mas em relação ao amor ao próximo, que eles também achavam absurdo e terrível. A questão do pecado sexual. Então, se pegassem alguma adúltera, algum adúltero, mas principalmente adúltera, iam jogá-la às ruas, colocá-la à vexação pública, à humilhação de todos e apedrejar. Não foi isso que aconteceu com a mulher adúltera de Jesus Cristo escrevendo na areia? Então, por quê? Porque para eles era uma ofensa gravíssima. Eles poderiam, nos seus corações, esconder mentiras, outros pecados, desonra a pai e mãe. Como disse Jesus, era uma raça de víboras. Mas o pecado, nesse sentido de adultério, para eles era terrível. A prostituição é o. Então eles separavam como se fosse o lixo. Então eles tinham um zelo muito grande para isso. Dentro do que Jesus nos disse, Jesus Cristo nos disse, que esses pecados não só externalizados são terríveis e geram morte, mas já no nosso interior. Então aquele que olha para uma mulher que não é a sua mulher e já sente a ardência do desejo sexual por ela, já está pecando, já está errado, já está em ponto de condenação da lei, se no seu coração desejar. Só que o argumento aqui, interessantíssimo, é a acepção de pessoas. Você colocar uma pessoa rica num pedestal e colocar uma pessoa pobre no estrado dos seus pés, abaixo de onde você pisa o seu pé, onde você coloca o seu pé. Então, e o assassinato? Sobre o que Jesus fala disso? Só lendo um trecho de Mateus 5 para mostrar como é o espírito dessa lei. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Então, isso é Jesus Cristo, Sermão do Monte, Mateus 5, de 21 a 26, esses trechos, Jesus falando sobre a lei. E nesse caso, a lei, vocês ouviram não matarás. Né? Lembram dessa lei, né, judeus? E aí ele continua.
Mas eu, Jesus Cristo disse, mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também, qualquer que disser a seu irmão racá será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Ou seja, um xingamento já é ferir a lei não matarás. Um xingamento, porque no seu coração você já está matando essa pessoa. No seu coração você já está se jogando em ira contra essa pessoa. No seu coração você já vê o seu irmão e tal como Caim se levantou contra Abel no campo e o matou. Você já está fazendo isso no seu coração. Ao xingar a pessoa, destilar o ódio, mesmo que não seja pelas suas mãos violentas, mas pelo seu coração violento. Jesus continua. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. Colocando que é muito importante a lei do amor, no não matar também é não ignorar os problemas, também não colocá-lo, porque tem coisa contra você, como um descaso. Está tudo dentro de não matar o seu irmão. Então, o espírito da lei é muito, muito mais amplo do que simplesmente você não interromper a vida dele física. Entre em acordo depressa com o seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois, caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz e o juízo ao guarda e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. E aí ele mostrando Jesus Cristo com toda a sua sabedoria, enquanto você está em vida, enquanto você está no caminho, já faça as pazes com seu irmão, ame. Então, não matarás é a lei do amor sendo praticada. E como não matar? Você não colocar a pessoa, não apenas não colocar uma faca na garganta ou dar um tiro nela. Não é isso. Mas você, quando você humilha a pessoa, você quando rompe laços, você quando briga e mantém-se irado com a pessoa, você quando ignora a existência dela espiritualmente, dentro do seu coração você matou essa pessoa. E você já feriu a lei, você já é um transgressor da lei. Então, você, grande judeu, que ama a lei, ó judeu cristão, se você acha, pecados nesse sentido de adultério são terríveis, mas você, no seu relacionamento com o próximo, em especial dentro desse contexto, acepção de pessoas, favoritismo, você comete esse tipo de pecado, é a pessoa que não se relaciona bem, que não está resolvendo os problemas com o próximo durante a sua caminhada até o grande julgamento, acerta as coisas antes, porque chegando lá você pode ser condenado e não sairá até pagar a sua condenação eterna. A sua condenação eterna. Não seja um transgressor. Não seja um transgressor. Então, analisando isso, a conclusão é que se você fere uma fagulha da lei em seu coração, você já não obedece nada. E todos nós não obedecemos nada, então. Então, por isso, ninguém, o melhor que obedecer 99,999% da lei, não pelas suas obras, será salvo. Porque aquela fração de porcentagem, aquele 0,00001% de descumprimento da lei é eternamente condenável. Ele quebrou 100% da lei, ele quebrou a lei inteira. Então imagine nós que cometemos esses deslizes, essas falhas, o nosso coração terrível e pecador, cativo do pecado, ainda no velho homem, mas não escravo do pecado no novo homem. Mas ainda existe o velho homem, ainda peca, ainda erra, a gente ainda comete alguns deslizes aí, algum preconceito. Isso é terrível para a igreja e é condenatório. Ele é sim irrepreensível perante a lei, perante a conduta ideal. Como dependeríamos de nós mesmos? Como olhar para suas próprias mãos e falar: Cristo, eu sou digno, eu cumpri toda a lei.
Não há como, mas as mãos de Cristo, furadas, elas mostram, eu sei que você não cumpriu toda a lei. Eu cumpri por você, eu morri por você e eu ressuscitei por você. Você ressuscitará comigo. Então, a graça, um texto desse nos faz lembrar da graça de uma maneira maravilhosa. Então, a única solução que nós temos, somente a graça. Ou, como diz um dos 5 pontos principais aí da reforma, os solas da reforma, sola gratia. Apenas pela graça, porque não há merecimento em nós. Nós entendamos isso, corrijamos a nossa vida e a nossa conduta, mas dependamos da graça de Deus e somente dela. Que Deus abençoe seus corações, as suas condutas, mas também, principalmente, a humilhação de todos nós perante o Deus que gratuitamente nos salva. Obrigado pela atenção e até a próxima.